NSC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento. Empresas Radar. Serviços especializados para sua empresa ou patrimônio. Olá, boa noite. O NSC Notícias está começando agora. A gente abre essa edição falando sobre o homem que foi preso ontem em Joinville, acusado de cometer uma série de abusos sexuais. A polícia acredita que ele possa ter feito ainda mais vítimas do que aquelas já identificadas. A gente vai até lá com o André Lux, que está acompanhando as investigações. Oi, André, boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Exatamente, a polícia está pedindo para que outras possíveis vítimas deste homem procurem aqui também a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente para fazer uma denúncia. 6 vítimas já foram identificadas, mas a polícia acredita que esse número pode ser ainda maior. A identidade do homem não foi divulgada, mas é um homem de 61 anos que ao longo dos últimos 10 anos cometeu uma série de abusos aqui em Joinville contra crianças de idades entre 7 e 15 anos. Segundo a polícia, os abusos eram cometidos dentro de igrejas, em locais públicos e também nas casas das vítimas. Esse homem ele não exercia nenhum cargo nestas igrejas, era apenas um frequentador, mas a polícia acredita que ele usava o vínculo religioso e a proximidade com as famílias das vítimas para cometer os abusos. Ele foi preso ontem à tarde aqui em Joinville, negou as acusações, mas segue preso. A polícia apreendeu também o celular dele e continua com as investigações. Gabriela. Muito obrigada, André. E um idoso de 93 anos morreu depois de tentar fazer fogo em um fogão a lenha no Meio-Oeste. O Cleiton César tem as informações. Corpo de Bombeiros de Curitibanos foi chamado para atender uma ocorrência de queimaduras em uma pessoa. Chegando em uma residência, foi encontrado Pedro Alves Fogaça, de 93 anos de idade, caído de barriga para baixo dentro de casa. Os familiares informaram que ele foi fazer fogo no fogão a lenha com álcool. No momento em que acendeu o fósforo, o fogo se alastrou e atingiu o idoso. Ele teve queimaduras de 1º e 2º graus em 90% do corpo. Recebeu os primeiros atendimentos com curativos e foi levado ao hospital, mas não resistiu. O corpo de Pedro Alves Fogaça foi sepultado no fim da tarde de hoje no cemitério municipal São Francisco de Assis, em Curitibanos. Cleiton César para o NSC Notícias. E mais de 230 quilos de cocaína foram encontrados pela Receita Federal no porto de Itapoá, no litoral norte do estado. O método utilizado pelos traficantes para enviar a droga consistia em colocá-la em um container sem que o exportador soubesse, para então seguir até o local desejado. Essa já é a 4ª apreensão da droga feita no porto só em 2021. A mercadoria tinha como destino a Espanha. Um cão farejador ajudou na localização dos entorpecentes que estavam em meio a uma carga de suportes de madeira. A droga apreendida fica agora sob responsabilidade da autoridade policial. Um motorista de 51 anos perdeu a vida depois de bater em um outro carro na BR-101 em Imbituba. Um passageiro do mesmo veículo de 35 anos foi encontrado sentado às margens da rodovia e foi socorrido. O motorista do outro carro fugiu e não foi localizado. Um macaco bugio foi resgatado por policiais na rodovia SC-114, no município de Painel, na Serra Catarinense. O animal estava machucado com sinais de atropelamento. Ele foi levado para um hospital veterinário de Lages. Uma carreta bateu contra uma barreira de concreto da BR-101 em Palhoça, na Grande Florianópolis. O acidente interditou as faixas nos 2 sentidos da rodovia por algumas horas. No veículo estavam 2 pessoas. Uma delas teve ferimentos leves e a outra não se machucou. E a seguir, pela primeira vez, o mapa de risco para a Covid em Santa Catarina fica todo no azul. E o dia com calor levou muita gente às praias. A gente vai ver o que diz a previsão do tempo para amanhã. A gente volta já. Muita gente aproveitou o primeiro final de semana depois da inauguração oficial do alargamento da praia de Balneário Camboriú. Mesmo com bastante movimento, com a faixa de areia agora triplicada, tinha espaço para todos. Quem tomou banho de mar encontrou água própria para banho na maior parte da orla.
Dos 10 pontos analisados pelo Instituto do Meio Ambiente, 9 estão próprios para banho, segundo o relatório divulgado ontem. Agora vamos ver a imunização contra a Covid nas principais cidades de cada região. Amanhã, Florianópolis tem vacinação itinerante no Trapiche da Beira-Mar Norte. A capital vacina com primeira dose pessoas acima de 12 anos. Segunda dose para quem está no prazo, com exceção do imunizante da Janssen, que não vai ser aplicado. Dose de reforço para pessoas acima de 18 anos que tomaram a segunda dose há 5 meses e para imunocomprometidos com imunização completa há mais de 28 dias. Joinville aplica a primeira dose em pessoas com 12 anos ou mais. Segunda dose para quem está no prazo, incluindo da Janssen. Tem dose de reforço para todos os maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose há mais de 5 meses e para imunossuprimidos com imunização completa há mais de 28 dias. Blumenau tem vacinação de primeira dose em pessoas a partir de 12 anos. Segunda dose para quem está no prazo e segunda dose da Janssen para quem agendou. Também tem dose de reforço para pessoas acima de 18 anos que cumpriram o intervalo há mais de 5 meses. Chapecó tem vacinação com Vacimóvel de primeira dose para pessoas a partir de 12 anos. Segunda dose para quem está no prazo, inclusive da Janssen. Doses de reforço para pessoas com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose há 4 meses e para imunocomprometidos com imunização completa há mais de 28 dias. O novo mapa de risco para a transmissão do coronavírus foi divulgado hoje à tarde. E a boa notícia é que pela primeira vez, todas as regiões do estado estão no nível de risco mais baixo, o azul. Vamos dar uma olhadinha nos últimos números da pandemia aqui em Santa Catarina? Dos vacinados, 79,65% dos catarinenses já receberam a primeira dose e 70,24% já estão com a segunda dose ou com a dose única. Nas últimas 24 horas foram confirmados 74 novos casos aqui no estado e foram registrados também nas últimas 24 horas 7 novas mortes. Como vocês podem ver, o nosso mapa todo azul, todas as regiões, e na evolução dos casos ativos, um pouco menos do que ontem, 3.139. O fim de semana segue numa característica de atmosfera típica de verão, porque o sol vai aparecer ao longo desse domingo em meio à nebulosidade, mas ele aparece de maneira suficiente para trazer calor ao longo da tarde. Observe que os termômetros se aproximam da casa dos 34 graus no oeste, mas tem calor de 32 graus no norte, de 31 no Vale de Itajaí, e observe que nas outras áreas, até mesmo na Serra, ele se aproxima dessa faixa. Bom, o sol aparece, a temperatura sobe. No decorrer do dia, as nuvens ficam carregadas e por isso, nessa parte aqui do estado, algumas pancadas de chuva estão previstas. Meio, final de tarde. Sabe aquela chuva de verão? Chove numa região, não tanto numa área próxima, e aonde chove tem alguma trovoada, alguma pancada um pouco mais forte? É esse comportamento que está previsto para o domingo. Bom, em relação à segunda-feira, praticamente igual. Outro dia onde o sol vai aparecer, tem ar quente e úmido, entre nuvens, bastante nebulosidade, tá? Mas aberturas de sol acontecem e as temperaturas, observem, voltam a subir. Destaque aqui para o sul, entre 32 e 34 graus. E mais uma vez, ao longo da segunda, pancadas de chuva, desta vez no estado como um todo, estão previstas. Quanto mais ao longo da tarde, maior essa possibilidade. Só chamando atenção, chuva mal distribuída, não acontece em todos os municípios, mas aonde ela ocorre, isoladamente alguns temporais. Esse ar mais quente vai continuar ao longo da terça-feira, só que na terça a gente também vai ter umidade do mar avançando, por isso quem tem algumas aberturas de sol é o pessoal do oeste. Nas outras áreas, essas aberturas serão bem poucas, a terça-feira é bem mais encoberta e observe, a temperatura até acaba subindo e por isso as pancadas de chuva ainda estão previstas, só que em boa parte do estado, até mesmo de maneira isolada, no período da manhã. Agora, em dezembro, começa a colheita da melancia e Jaguaruna, no sul do estado, já está se preparando. A Raquel Schneider foi até lá para saber quais as expectativas para a safra desse ano. É na chegada de dezembro e de dias quentes que uma das frutas mais refrescantes começa a aparecer nas gôndolas dos mercados e fruteiras. É época de colheita da melancia. Na família do Felipe, esse cultivo já é tradição e ele explica o porquê. No primeiro momento financeiro, ela dá uma rentabilidade de fato diferenciada
Mas há tanto tempo eu acredito que já tenha criado esse valor mais sentimental. Os meus avós já vinham plantando há bastante tempo e, bem, a gente desde pequeno trabalhando com a cultura acaba criando essa paixão. Jaguaruna, no sul do estado, tem a maior área de melancia plantada em Santa Catarina. São 600 hectares cuidados com muita dedicação por 70 famílias da cidade. Começa com o preparo do solo e o plantio, né, através de mudas lá no mês de agosto e setembro. Por seguinte, vem os manejos, né, da cultura, o desenvolvimento da parte vegetativa. Uma fase muito importante é a fase de floração, onde as abelhas fazem o papel de polinização. Com a fruta já estabelecida, tem o desenvolvimento do fruto. A produção dá certo em regiões com temperaturas mais quentes, mas tem mais uma característica de Jaguaruna que é favorável para a melancia fazer tanto sucesso: o solo arenoso. A melancia é uma fruta tropical, uma fruta do calor, né? Então ela precisa de temperatura alta, inclusive no período da noite. Tivemos um frio um pouco mais prolongado, tivemos um pequeno período de estiagem no mês de novembro, mas mesmo assim a gente espera uma produção dentro do normal. A expectativa desse ano é colher a mesma quantidade que na safra passada, 15 mil toneladas da fruta. Isso contribui para que 80% da melancia que chega até as centrais de abastecimento de hortifruti no estado, entre dezembro e janeiro, seja daqui de Jaguaruna. Jaguaruna hoje, ela conta com mais de 35% da arrecadação proveniente da agricultura e mais de 70% do PIB do município é proveniente da agricultura, da pecuária e da pesca. E não diferente com a melancia, né? Para os fãs de melancia, a combinação da refrescância da fruta com o verão está garantida. A seguir, como as casas noturnas estão se preparando para o fim de ano e a temporada. E o trabalho para o Papai Noel dos Correios já começou e você ainda pode ajudar. Encerra amanhã o prazo de cadastramento de alunos de graduação e pós-graduação, docentes e técnicos administrativos em educação que queiram trabalhar como fiscais no vestibular da UFSC. A inscrição deve ser feita no site que está aparecendo aqui na tela. Lembrando que o vestibular acontece nos dias 29 e 30 de janeiro de 2022. Amanhã é dia de Orquestra de Baterias em Floripa. O evento tão esperado está marcado para 3 horas da tarde. 200 bateristas devem tocar juntos no Largo da Catedral, no centro. Os músicos previamente inscritos e com vacinação em dia vão executar sucessos do rock nacional e internacional. O público deve apresentar comprovante de vacinação para acessar a área do evento e é necessário fazer o cadastro no aplicativo Secult Floripa. Quem não conseguir participar presencialmente pode acompanhar o evento pela transmissão online no canal da Orquestra de Baterias de Floripa e nas redes sociais. A retomada dos grandes eventos ganhou ainda mais fôlego nesse final de semana com o início da programação de verão em muitas casas noturnas no estado. Mesmo com restrições, o setor comemora a retomada. Mas os especialistas alertam sobre os riscos das grandes festas nesse momento. Na bolsa ou na carteira tem um novo item obrigatório, a carteirinha de vacinação. Se não estiver no papel, precisa estar no celular. As casas noturnas se prepararam para exigir dos clientes, mas nem todos os clientes se prepararam para essa exigência. Tem alguns clientes que não gostam e deixam até de vir na casa, né? Porque tem que pagar o teste rápido se não tem a carteirinha. E isso tem um custo, e tem muita gente que não se vacinou, mas infelizmente a casa tem que seguir conforme as normas, o protocolo. A exigência da vacinação para os adultos é um dos itens do protocolo Evento Seguro, estipulado pelo governo do estado. Os eventos que vão receber mais de 500 pessoas precisam exigir vacinação completa, ou seja, 2 doses de vacina para quem tem 18 anos ou mais. Quem tem entre 12 e 17 anos precisa comprovar pelo menos uma dose.
Quem não comprovar tem que apresentar resultado negativo para a Covid-19 de exame PCR nas últimas 72 horas ou de antígeno nas últimas 48 horas. Muitas casas noturnas têm oferecido teste na entrada do estabelecimento. Menores de 12 anos não comprovam vacinação nem testagem, mas precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis e ficar longe de aglomeração. Não pode ter pista de dança. Todo o espaço tem que ser ocupado por mesas. Na prática, o maior desafio é o uso das máscaras. Elas são obrigatórias nos eventos de grande porte, mas todo mundo acaba tirando para comer e para beber. E é aí que mora o maior perigo. É bastante óbvio que em eventos como festas, principalmente nesses ambientes fechados, as pessoas vão passar a maior parte do tempo sem usar máscaras. Nós sabemos que o vírus pode permanecer no ar por horas, então você não precisa necessariamente ter contato diretamente com o paciente, mas respirar um ar onde você tem aerossóis que contêm a partícula viral, e locais, principalmente de baixa ventilação, são os locais de maiores riscos. Um risco para a saúde, um respiro para a economia do setor. Em 2019, antes da pandemia, 5.300 pessoas trabalhavam no setor de eventos em Santa Catarina, segundo dados do Ministério da Economia. A Associação Brasileira dos Promotores de Eventos diz que, em média, 42% dos trabalhadores formais do setor foram demitidos nos últimos meses. Agora estão sendo recontratados, os que ainda não mudaram de área. Mas os empresários ainda se sentem andando sobre areia movediça. A gente controlou essa venda de ingresso porque a gente não sabia quantos porcentos que ia ser liberado, então a gente tinha já controlado essa venda, né, dos ingressos. Então a gente está trabalhando sempre com uma capacidade menor do que o permitido. A gente sente no bolso se haver algum problema, porque a gente bota o dinheiro antes, né, aéreo é comprado antes, o hotel é reservado antes, o cachê do artista são pagos antes do show. Então assim, é um custo muito alto, muito elevado. Então por isso que a gente está seguindo todas as normas e cuidando bastante para a gente poder trabalhar. Se a diversão for mesmo importante agora, mesmo assim, dá para se cuidar. Procurar conhecer que tipo de evento você vai estar participando, quais são as condições de ventilação local, quais são as condições de aglomeramento, quantas pessoas vão participar, é de fundamental importância. A campanha Papai Noel dos Correios deste ano foi prorrogada. Quem quiser adotar as cartinhas tem agora até o próximo dia 16 de dezembro para participar. Querido Papai Noel, me chamo Emily. Esse ano fui boazinha, queria ganhar uma boneca. Papai Noel, meu nome é Carol, tenho 11 anos. O trabalho do Papai Noel dos Correios já começou. Já foram 6.000 cartas, né, Papai Noel? Mais de 6.000 cartas. É um trabalho desenvolvido nas escolas, creches e abrigos, né? E esse ano a gente, dessas 6.000 cartinhas que recebemos, nós já tivemos a adoção de 3.200 cartinhas e ainda temos a serem adotadas 2.800 cartinhas. Eu gosto de reforçar, não dizendo apenas que são cartas não adotadas, é que são 2.800 crianças que ainda estão aguardando o presentinho no Natal. Para adotar uma cartinha é só entrar no site blognoel.correios. Quem tiver qualquer dificuldade pode pedir ajuda nesse número que aparece na tela. A campanha dos Correios já existe há 32 anos. Começou com os carteiros se unindo para comprar os presentes que as crianças pediam em cartas direcionadas ao Papai Noel. O Papai Noel é carteiro e já pegou muita cartinha de criança e comprou aquele presente, né? Já, lá em Apiúna, é isso? Já. A minha história toda começou em Apiúna. Pessoal de Apiúna, oi! Começou em Apiúna, que eu entregava muito no interior, de moto, e as crianças faziam as cartinhas pedindo um presente simples, chinelo, material escolar, roupa. E com o pessoal dos Correios, a gente se reunia, comprava os presentes e levava para eles. E foi lá no Alto Vale que ele ficou famoso. Sempre teve um estilo de Papai Noel diferente. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar. Depois que eu fiz o Papai Noel dançarino lá, parece que estourou, todo mundo gostou e foi indo.
Aí ele se tornou o Papai Noel oficial dos Correios em Santa Catarina. E na hora de entregar os presentes, o ritmo vai ser esse aí, ó. Sambinha no pé, barriguinha sexy, olhar. Tem gingado, né? E quem se interessou tem mais informações para presentear uma criança nesse Natal lá no G1 Santa Catarina. O NSC Notícias fica por aqui e a gente encerra essa edição com as imagens de um temporal que chegou rapidamente no início da noite aqui na capital. Uma boa noite para você. Nossa SC faz como ninguém faz. NSC Notícias. Oferecimento. Empresas Radar. Serviços especializados para sua empresa ou patrimônio. NSC TV. Tudo que move a gente.